Olá, meu nome é Viviane e vocês estão entrando no canal UOL. Hoje a gente vai ter uma live da nossa série, né? Deixa eu só tirar aqui para as pessoas chegarem. Hoje a gente vai ter uma live da nossa série One of Us com a Michele Porfírio. Ela já tá aqui, eu tô vendo ela aqui. E vai ser muito legal. Ela é uma educadora parental, né? E ela vai trazer pra gente dicas sobre educação com consciência, né? Como educar com consciência nos dias de hoje aí. E aí, eu acho que eu já vou chamar ela para ela ir chegando aqui, se apresentando. Vou colocar ela aqui. A Michele é muito legal. E aí? Tudo bem? Tudo jóia? Que bom, que honra para mim estar Ah, conversando honra com é você minha. aqui. Deixa eu te falar. Deixa eu ver. Muitas pessoas, elas acabam vendo a live depois, né? Muitas pessoas não Sim, conseguem ver na hora. Só que eu queria, já que a gente começasse, que você se apresentasse, e antes de você se apresentar, né? A gente aprofundou nosso contato no curso da Liene, né? Mães Descomplicadas. isso. E, na constelação familiar a gente faz um negócio que é honrar as pessoas que vêm antes da gente, né? É, Então, honrar a Liene aqui, né? É sim, isso. com certeza. Agradecendo. Agradecendo, é. E me conta aí, como você virou educadora parental? Tá, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou Michele Porfírio, sou mãe do Theo e da Milena, que me ajudaram a trilhar esse caminho. Sou pedagoga, estou me formando em psicopedagogia e sou mestranda em educação aqui na Federal Rural de Pernambuco, que eu moro em Recife hoje. E eu escolhi ser educadora parental há pouco tempo, porque para mim começou a fazer sentido quando eu comecei a buscar algumas respostas para a educação dos meus filhos. Peraí, só E um quando minutinho, só um minutinho, tem umas pessoas entrando aqui, só ver quem tá aqui, ó, a Aline tá com a gente aqui, olá Aline, o Edinho, esse aqui, é isso? Então, olha, isso, avisar aqui que a gente, o deixa áudio eu tá aumentar. baixo, meu áudio tá baixo? O meu melhorou? É o meu áudio, Aline, ou Deixa o eu da ver. Michelle? Sempre meu áudio fica baixo, gente. Fica baixo? Fica mais pertinho, porque eu tô quase em cima do. É, eu vou tentar. Tá bem pertinho. Vamos ver se melhora agora. Tereza, o meu esposo, que tá longe de mim nesse período aí que ele tá tendo que trabalhar, e eu tô em quarentena aqui na roça. Tá Priscila, olá, melhor de áudio? Tereza. Eu acho que tá melhor. Tá? Eu acho que tá melhor. Então tá. Então tá, gente. Se não tiver, vocês falam que eu dou um jeito. Então, avisar para as pessoas que estão entrando agora, que podem fazer perguntas, né, Mi? Pode interagir com a gente. O Edinho falou que tá ótimo. Muito E a bom. Mia, ela tava falando um pouco dela, assim, como que ela conheceu, né? Depois que os filhos nascem, não tem jeito, né, Michelle? Transforma a gente de algum jeito, né? Eu achava que eu tinha as respostas para ser uma mãe muito boa, assim, uma mãe excelente. E aí eu fui ver que não era bem assim, que eu ainda tinha muita coisa para aprender. E hoje eu tenho certeza que eu tenho muito mais ainda para aprender, porque cada fase deles é uma fase, cada momento é um momento único e cada um tem as suas particularidades, a sua essência.
E às vezes você acha que isso Bruno, vai impressionar. Bruno, você pegou a PT? Acabou de entrar aqui. Acontece. Eu até vou falar, a Milena tá meio que dorme e acorda aqui. Ela não Pois é, dormiu a eu tô tarde. assim, eu tô num lugar que são 2 andares, então eles estão lá embaixo. Eu falei, não sobe, porque mamãe vai estar gravando uma live ali. Eu tenho 3 filhos, né? Até falar aqui, eu tenho um de 8, que ele tava do meu lado aqui, igual uma sombra. Eu vi a hora que ele já tava aparecendo aqui. Mas ele já desceu, um de 6 e um de 3. Então, assim, são 3 meninos, é uma experiência boa, né? Nessa busca aí de ser uma mãe melhor. Foi aí que a gente se encontrou, né, Michele? Foi. Essa coisa de sempre querer achar, né, as respostas certas, né, dar o melhor que a gente pode para a educação dos nossos filhos. E aí eu acabei percebendo que eu tinha que olhar para mim primeiro. E tá baixo de novo. Ai, meu Deus. Bom. Será que não é bom com o fone? Ah, então, eu coloquei o fone, mas o fone, deixa eu ver se ele tá aqui pertinho de mim. Nem não tá, porque o que que acontece? Eu coloquei o fone na outra live que eu fiz, não ficou bom. Eu não Aí falei eu que ele falei, ia. vai ser Eu não live, falei que, então vai ser fone mesmo. não falei que a carinha dele tava quase aparecendo aqui. Olha aqui de novo. Pode pôr a carinha aqui, não tem problema. Ah lá. Ó, eu Espera. vou tentar falar um pouquinho mais alto, tá bom? Tá joia, Pra ver melhor. se melhora. Oi, Rodrigo, beleza? As pessoas Não estão estão me entrando aí. ouvindo? Deixa eu ver se eu melhoro. Tá joia. Se você quiser, a Peraí. gente sai e entra de novo, não tem problema. O importante é ficar bom para as pessoas escutarem o conteúdo aqui. Ó, deixa eu ver aqui uma outra opção. Eu vou colocar um fone bem master aqui, que é o fone que o Murilo usa. E aí eu vou ficar. Vamos fazer o seguinte, olha, porque a live ela vai ficar gravada, né? Para as pessoas virem. Ah, você já arrumou. Haha! Será que Isso. Agora fala aí, vamos melhora? ver. Tô falando, será que melhora? Nossa, melhorou demais. Quer dizer, pelo menos para É? mim, para vocês aí agora. Tá melhor? Se tiver melhor, a gente vai assim. Eu achei que tá ótimo. Então tá. Então vamos continuar. Então, assim, eu achei que com o Theo e com a Milena, assim, que eu seria uma mãe, com o Theo principalmente, né? Que foi meu primeiro filho. Daí eu achei que eu já tinha as respostas, né? E depois eu descobri que eu não tinha nada das respostas. E aí eu fui buscar, né, eu fui buscar um autoconhecimento quando eu tive a Milena e me vi numa situação muito difícil, foi uma situação de mudança, eu saí de Campinas e vim para Recife. Ixi, peraí, tá falhando o áudio. Fala de novo, uma situação. Muito conflituosa, que eu saí de Campinas e vim para Recife. E aí, aqui eu me encontrei no auge do desespero, porque eu ficava sozinha em casa, Murilo trabalhando, e aí eu ficava aqui sozinha com as 2 crianças, e às vezes os dois muito pequenos. Muito pequena, Milena tinha 1 mês e pouco, 2 meses, e o Theo 2 anos e 2 meses, 2 anos e 3 meses, então assim, 2 bebês, né? E não que hoje estejam muito grandes, assim, mas hoje eu nessa ânsia de buscar algo para eles, eu me deparei com questões que eu tinha que olhar para mim. E aí foi aí que eu fui buscar essa ajuda aí, né, de sempre, né, me aperfeiçoar, né. A primeira coisa que eu fiz foi buscar psicopedagogia, depois a gente se encontrou no curso da Isa, e aí a gente, né, pegou um vínculo muito grande com a Aliene, que traz coisas maravilhosas pra Ainda, gente. ainda tá falhando. Pessoal que tá escutando aí de casa, como que tá? É que às vezes falha, Vivi, mas às vezes na hora que passa Fica bom, né? fica bom, às vezes fica bom. Porque às vezes é alguma inconstância na internet
E a gente tem que lembrar que, como a gente está de quarentena, tem muita gente que está nesse momento assim, Tem muita gente mesmo. Eu tô tentando arrumar o meu negocinho aqui, porque ele começou a cair aqui, mas tá bom. Tá tudo certo. E quando a gente busca, você estava falando, né? Quando a gente busca, a gente vê que a gente tem que trabalhar a gente, né? Isso é muito claro. Olha, agora, por exemplo, a gente está de quarentena e eu estou trabalhando normal, porque eu já trabalhava de casa, né? Então, eu trabalho de 8h30 às 18h30, quase 19 horas, né? Hoje, por exemplo. E aí, eu saí cansada. Fui pegar os meninos para poder fazer o dever. Não tem jeito. Quando a gente tá mal, aí depois eu relaxei, respirei, fui brincar com eles, porque eles têm dever, né, nessa quarentena. Aí um tem que fazer uma peteca, fui brincar. Então, depois que eu melhorei, tudo ficou melhor. as coisas vão fluindo, né? É exatamente isso. E é sobre isso também, né? Quando a gente fala dessa criação consciente, porque eu busquei a formação em educação parental, então eu sou consultora e educadora parental pelo Instituto de Apoio, que numa metodologia deles, que é uma metodologia criada pela Viviane, que é da criação consciente. E essa criação consciente, já né, meio que entrando mesmo no tema da live, ela nada mais é que uma oportunidade também de a gente olhar para alguns pontos em nós mesmos, né? Então, ela parte de 4 pontos, né? Ela parte da visão integral do ser humano, ela parte da autoeducação, ela parte da consciência, por isso educação é criação consciente, e ela também parte da premissa da educação não violenta, de não violência. Repete para mim, porque eu não escutei. Vamos de novo. Ela parte de 4 princípios, né? Isso, quatro princípios. A Tá. integral do ser humano, a consciência, a autoeducação e não violência. Tá? E aí, o que acontece? É que, assim, essa criação consciente, e ela considera a criança como um ser que a gente tem que levar ele em consideração nas suas dimensões enquanto um ser humano. Não é propriedade minha, não é porque é meu filho, ele é minha propriedade e eu devo tratá-lo ou domá-lo. Não, ele é um ser humano que precisa, né, ter as suas potencialidades evidenciadas. Ele também precisa a gente precisa entender quais aspectos dele que a gente precisa olhar com mais atenção. O emocional, o espiritual e o mental. Deixa eu ver se eu esqueci de algum. Não esqueci, é isso mesmo. Físico, espiritual, emocional e mental. Por quê? Porque essas coisas, elas não se desintegram. Essas coisas, elas fazem parte de nós, seres humanos. E não é diferente com a criança. E a questão, quando se trata da criança, é que está aí. A criança, ela traz isso daí tudo. E a gente que vai guiando a criança para ela conhecer e poder escolher os melhores caminhos para ela. Então, a gente age como um guia, a gente não age como alguém que sabe tudo, né? Porque eles ensinam para a gente também. E eu acho que eles vêm na nossa vida com um propósito de fazer com que a gente melhore, com o propósito de fazer com que a gente evolua, enquanto ser humano, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto um ser que precisa evoluir mesmo. Tanto que eu acho que cada um deles traz que a gente precisa olhar para a gente e que passa despercebido. Então, por isso que essa autoeducação, porque quando eu vou educar o meu filho, eu tenho que quebrar padrões em mim. Eu tenho que quebrar crenças em mim.
para que eu consiga passar da melhor maneira para ele, porque enquanto ser humano é a minha obrigação aqui, né? Obrigação no sentido, não é no sentido de ser algo pesado, é no sentido de ser algo que eu estou fazendo para o ser que eu mais amo, Uhum. né? Sim, quando a gente fala que eu mais amo, né, não quer dizer que você tenha que ter a obrigação de amar o seu filho o tempo todo. E aí eu quero fazer um parêntese, porque o que acontece? Às vezes a gente fica com essa culpa, porque a gente também é ser humano e a gente também falha, e é por isso que a gente precisa ter essa consciência quando a gente vai educar, porque às vezes eu sinto raiva do meu filho. Porque às vezes... Só um minutinho aqui. Ah, Ele caiu. Opa. não estou acostumada com... Vou passar um negocinho. Esse é o de 3 anos. Né? Não adianta pedir para ficar lá embaixo, né? Traz pra frente, que é o melhor que a gente... Ela... Desculpa. Eu achei interessante quando você falou do ser integral, né? Que nós somos seres integrais, né? Então, a gente o espiritual, o emocional, todos os corpos, nós somos tudo isso, né? Não tem como tratar uma coisa separada da outra. E aí, a criação consciente ela traz, porque o que acontece? Ela entende que essas dimensões do ser humano, elas precisam ser cuidadas, que uma vez elas afetadas, o que acontece? Acontece que tem um desequilíbrio. E eu não sei se desequilíbrio talvez seria a melhor fala. É assim que traz, né, eu comigo mesma pensando, porque nunca na nossa vida a gente está exatamente num equilíbrio total de todas as coisas na nossa vida. Então, às vezes, o desequilíbrio ele acontece para equilibrar outra coisa, para trazer, porque outra coisa precisa ser evidenciada naquele momento. Então, a gente sempre busca o equilíbrio, mas nem sempre e nem em todas as situações a gente vai alcançar esse equilíbrio. E isso é um parênteses da Michelle, falando aqui para vocês, porque o que acontece? Isso é de acordo com o que eu penso, tá? Estou trazendo uma coisa minha. Então, porque o que acontece? No nosso organismo mesmo, quando tem alguns hormônios que eles precisam estar mais elevados para que outros funcionem melhor. É assim dentro do nosso corpo. E às vezes a criança também. Às vezes o emocional dela precisa ser acentuado e a gente olhar para aquela luzinha que está piscando no emocional para a gente entender que, na verdade, aquela criança ela está com o espiritual desequilibrado. Então, quem sabe se a gente fizer, né? Aí já estou trazendo algumas ferramentas, mas quem sabe se a gente trouxer uma prática de meditação, né? Uma prática de respiração lúdica para a criança, para que faça com que esse emocional ele volte ao equilíbrio dele, sabe? Porque são 4 dimensões que eu falei aqui, mas que essas 4 elas atuam junto, mas elas também atuam separadas. Entende? E quando a gente fala dessa dimensão física também, quando a gente vai pensar, né? O que está acontecendo com o meu filho? Às vezes ele está passando só por uma necessidade, né? Por uma necessidade física de crescimento. Ou porque ele ainda não tem uma mentalidade tão evoluída a ponto de entender e de responder a gente da melhor maneira que a gente gostaria. Uhum. Aí é uma expectativa nossa, dentro daquilo que a gente foi criado, dentro daquilo que a gente foi engessado. E aí a gente desconsidera esse aspecto físico da criança, porque ele está em desenvolvimento. E às vezes não é nada, às vezes é uma dor de um crescimento também, né? Que quando vai crescer, os ossos estão crescendo, dói, né? Só que a gente não pensa nisso quando a gente está a criança. E esse desequilíbrio
Ele acontece e ele precisa acontecer. Então, às vezes, você vai ver lá, o mental da criança, ele está todo desequilibrado, ela não está conseguindo concentrar na escola. Por que ela não está conseguindo? Tem outras coisas a serem olhadas ali. Uhum. Cuidar dela, porque a gente precisa estar atento no todo para a gente achar o ponto que a gente pode intervir da melhor maneira possível, sem tirar e sem eliminar a essência da criança. Entende? Então, assim, parece que é fácil, né, quando a gente coloca o filho no mundo e a gente vai criar ele, porque se a minha mãe me criou, eu sei criar do mesmo jeito que ela me criou, ou se às vezes a gente não se alinha muito com aquilo que a gente recebeu e a gente estudou, igual eu fui buscar, né, na pedagogia, e 10 anos de experiência em sala de aula, aí você pensa, eu sei, não vou saber, meu filho, você acha que eu não vou fazer? Eu vou fazer melhor, porque é meu filho. E sim, eu vou fazer melhor, mas aí eu vou dar de frente com aquilo que eu não prestei atenção, ou não gostaria, ou coloquei um véu na minha frente durante muito tempo. E por questões que às vezes nem tá ligada na gente, assim, diretamente, no sentido de perceber, estou colocando um véu na frente porque com isso eu não quero mexer agora. Porque estão nas nossas crenças, né? Nas crenças que vão formando quem a gente é hoje. Então, eu acho que ser grato por isso, eu acho que é um passo muito grande, assim, também. Porque a gente não é nada, não seria nada, se a gente não tivesse o passado que a gente fez. Uhum. A gente vai falar de criação consciente, de educação respeitosa, de comunicação não violenta. A gente tem que considerar que eu sou a Michele, então dentro das minhas possibilidades eu vou atuar com aquelas ferramentas da melhor maneira que eu consigo. Você é você, Vivi, você vai atuar da sua maneira. Porque eu vejo que nesse mundo, né, da mãe, que a mulher sai desse mundo um pouco de mulher para ser a mãe, né, para cuidar, para se doar, existe muita comparação. E essa comparação, ela não faz bem pra gente. Quando Uhum. a gente não consegue olhar para os nossos filhos ou para o outro que está do nosso lado com o mesmo olhar que a gente olharia se a gente estivesse bem. Que é exatamente aquilo que você falou no início da live. E aí, quando você pensa, né? Nossa, eu estou, sabe, descarregando, porque eu vi algum post, ou sei lá, eu li algo, e assim que a pessoa faz e funciona para ela. Se funciona para ela, funciona para mim. Sim, se funciona para ela, pode funcionar para mim. Desde Uhum. que eu respeite em mim os limites e os caminhos que eu estou buscando para alcançar aquilo que a pessoa alcançou. Porque eu sou eu, você é você. Né? Então eu tenho que considerar o que eu tenho dentro de mim, a minha carga emocional, as minhas dores, as minhas alegrias, o caminho que eu trilhei, as escolhas que eu fiz, para aí depois eu conseguir olhar para isso com mais clareza e trazer e traçar um caminho mais sábio, né? Uhum. Que não tem no certo, um caminho errado. É isso que eu acho que a gente tem que ter muito em mente. Não tem um caminho certo de educar e um caminho errado. Tem um caminho que é o caminho sábio dentro daquilo e das possibilidades que a gente conseguiu naquele momento. Então, É o você seu pega, caminho, né? é o meu caminho. Eu estou construindo o meu caminho e, enquanto mãe, eu tenho certeza que eu estou dando o melhor que eu posso para os meus filhos. E Às nem vezes a gente sempre fica muito frustrado. Outro dia eu até gravei uma live, um vídeo falando disso, né? Eu lembrei que a Ana tá aqui também. E ela que falou, assim, que quando você tem filhos, você não tem opção sem emoção, né? não, E não tem. então a gente vai aprendendo à medida que a gente vai caminhando mesmo, É. né? É que a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo. E você poderia fazer melhor? Claro que poderia. A gente sempre pode fazer melhor. Sabe? A gente sempre pode fazer melhor se você quer, dentro das suas possibilidades. Mas desde que não haja uma cobrança tão grande em nós mesmos. Porque ser mãe, ninguém ensina a gente a ser mãe. A Uhum. gente é no meio do caminho. Do mesmo jeito que você sai de uma faculdade, ninguém te ensinou a dar aula. A ser professora, entrar lá na frente, encarar a turma de frente e trabalhar com
Você vai para a rede pública com 28 crianças de uma vez só, e com 2 auxiliares, sei lá. Ninguém te ensinou isso. Você vai na prática. E você vai aprender na prática. Né? É na prática que você vai aprender. É na prática que a gente aprende a ser mãe. E eu tenho certeza que as mães que nós tivemos foram as melhores mães que elas puderam ser naquele momento. E a gente hoje tem uma oportunidade muito maior. Porque hoje a gente pode buscar recursos. Hoje a gente tem essa consciência que a gente pode investir para respingar nos nossos filhos. Porque o que você tem que pensar em ser? Uma árvore frondosa com uma copa grande, porque ela vai respingar longe. Ela não vai ficar, os frutos que a gente vai deixar aqui para o mundo não vai ficar aqui para mim. Ele vai para longe. Ele vai deixar para longe. É esse legado que a gente tem que buscar traçar para a vida da gente, para a vida dos nossos filhos. Se hoje eu parto de algum lugar que não foi tão bom para mim, na minha percepção, mas eu tenho consciência que isso fez com que eu fosse quem eu sou hoje, e hoje eu consigo buscar recursos para ser melhor para a educação dos meus filhos, eles vão ter possibilidade muito maior. Porque eles têm um caminho, um legado que eu deixei para eles, com um caminho já trilhado. E com certeza eles vão falar assim, nossa, mas a minha mãe errou muito aqui, hein? Ela errou muito. E eu espero que eles sejam, né, gratos pelos meus erros, que vão dar possibilidade para eles crescer de outro jeito e ser melhor para os filhos deles ou para as pessoas com quem eles vão conviver, né? Então, hoje eu penso muito nesse sentido, assim. Nunca foi assim, nem sempre foi assim. Mas hoje eu penso nesse sentido, que a gente tem que evoluir mesmo, né? Que sempre buscar isso mesmo, ser uma árvore frondosa, uma árvore que vai dar frutos longe, não tão pertinho da gente. A gente não pode ser egoísta, mesquinho. Se a gente busca essa ferramenta aqui hoje, está fazendo sentido para quem assistir depois, passa para outra pessoa. Se não dá tempo da pessoa assistir a live porque vai ficar gravada só durante um tempo, pega essa live, anota o que você achou que foi legal, passa para frente, porque conhecimento perto da gente, só com a gente, ele não faz mudança. Ele não traz mudança, né? Passa para outra pessoa, porque outra pessoa às vezes está precisando de alguma coisa que a gente está falando aqui, ou da elaboração mental que você vai ter ao capital que a gente está tentando expressar aqui. Então, passa para outras pessoas que vai ajudar outras mães, né? Então, assim, e isso é para a vida, né, gente? Quando você fala, né, dessas dimensões, essa dimensão física, essas dimensões físicas, espirituais, emocionais e mentais, ela está em mim, está em você, está nos nossos filhos, né? Então, eu acho que vale para tudo, assim. E os filhos... Né, Vivi? Pode me interromper aí. Não, eu interrompo. É que eu estou prestando atenção. É que os filhos, eles são outros seres, né? Então, indo mais na minha área, assim, né, de energia, a gente tem relação com eles igual a gente tem relação com outro ser. É outro ser, né? E o mais interessante, assim, é que quando a gente tem um filho, a gente acha, não, eu já sei fazer, não sei o que, a gente tem o primeiro, aí a gente vê que não sabe. Aí vem o segundo, a gente pensa, não, já tive o primeiro, o segundo vai ser fichinha. Aí vem o segundo diferente do primeiro, porque é outro ser, é outra relação, né? Você se relaciona diferente com esse ser. E aí vem um outro, no meu caso eu tenho 3, é totalmente diferente dos outros 2. Então a minha relação com ele é diferente. Não adianta eu falar, não, eu sou a mesma mãe para os 3. Não, é diferente, porque a minha relação com esse ser, que é uma criança, é diferente em cada um desses casos, né? Sim, a Elaine, ela entrou. Oi, Ol- Elaine. Olá! Pois é, e Então, a educação consciente passa por isso, né? De ter consciência dessas coisas, né? e quando a gente fala de consciência na criação consciente, aí eu vou tentar trazer para vocês elencando aqui cada um dos pontos, vamos ver se dá tempo, né? Mas eu acho que vai dar. Essa visão integral do ser humano, que é isso que eu falei, né? Que a gente não olha o ser humano por si só. A gente olha todas as dimensões dele e vê essa questão do desequilíbrio, onde está, onde não está. E tem aquela partezinha que eu falei, que depois quem não pegou quiser ficar
interessado, olha, escuta lá que a gente, que eu tentei trazer isso numa dimensão do que eu entendi e do que fez, o que eu evoluí nesse pensamento conhecimento que eu adquiri. Quando você vai falar de consciência, esse princípio ele se baseia no sentimento. Porque é você olhar para você. Porque quando você vai ter consciência, consciência de si, não só do outro e não do outro. Porque o que passa na cabeça do outro, eu não sei. Eu imagino. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa mente, ela sabota a gente o tempo todo. Porque ela vai para o lado que está mais fácil da gente pensar. Né? Por isso que eu falo que esse conhecimento eles não vale só para a educação dos nossos filhos, é para tudo. Porque a nossa mente, ela sabota a gente. Às vezes as coisas não estão acontecendo na dimensão que a gente acha. Às vezes a gente olha a atitude do nosso filho de um comportamento indesejado, que às vezes é muito tratado taxado como birra, e esse comportamento indesejado, ele nada mais é que está tentando comunicar com a gente alguma coisa do jeito que eles conseguem naquele momento. Que é aquilo que eu falei. Ele não tem uma elaboração mental ainda. Como que uma criança de 3 anos igual ao seu filho vai falar assim, mãe, por favor, dá licença daí, eu acho que é melhor você desligar porque eu estou querendo conversar com você. Eu estou precisando dessa atenção nesse momento. Não tem como. Do mesmo jeito que não tem como você querer que eles fiquem lá exatamente sentadinhos, porque não, ele não cabe a eles isso. Cabe a eles ir lá e falar assim, mãe, estou precisando de você agora. Só que assim, não quer dizer que eu tenha que atender o meu filho o tempo todo, em tudo que ele quer. Ele também precisa entender quais são os limites que eu estou colocando aqui. Porque ele precisa entender que, e ele já está nessa capacidade de entender que a Vivi é a mãe e que ele é o filho, que são 2 seres separados. E que nesse momento, a Vivi está buscando trazer coisas para o mundo que vai engrandecer ela também de outra forma e que vai respingar nele. Ele não entende dessa maneira, mas quando vem a nossa culpa de mãe, poxa, eu podia estar lá com ele, eu estou aqui, a gente tem que entender que você está crescendo também para respingar nele. Então, é exatamente sobre isso, porque quando você traz essa consciência de si, você é obrigado a olhar para você também. E encarar suas partes feias, entre aspas, e feias bem, né? Porque não é que tem uma parte feia, tem uma parte que às vezes a gente não cuida tão bem. E quando a gente fala que a consciência vem falar de sentimentos, e você tem um sentimento ruim, um sentimento que você taxa como ruim, esse sentimento nada mais está do que sinalizando que tem alguma coisa errada que você tem que olhar. Então ele não é ruim. Então, ele está trazendo algo bom para você, porque ele está te mostrando algo que você tem que olhar, entende? Então, às vezes, há alguma parte da sua vida que você está deixando de lado. Por que eu sinto tanta culpa? Por que eu sinto tanta raiva quando eu estou tentando educar meu filho? Às vezes é porque você não está olhando para você, enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto um ser que tem necessidades que vêm antes do seu filho existir. O seu filho chegou depois. E não é que ele tem que ficar depois. É que você não olhar para você, você não consegue dar aquilo que você não tem para o seu filho. E pode ficar um pouco redundante, porque muito tem se visto falar nesse sentido. Mas quando a gente tenta colocar isso na prática, é difícil, porque a gente vive numa dualidade de emoções, de sentimentos, de culpa. Eu gosto muito de um exemplo, né, do avião, né? Quando vai explicar, né, sobre as proteções do avião, fala, coloque primeiro a máscara em você, né, e depois na criança. Porque se você morre ali, morre você e a criança, né? Então, primeiro cuide de você, né? É exatamente isso. E quando você olha para o seu interior, você vai conseguir entender o seu exterior e vivenciar isso de uma outra forma, sabe? Porque dentro de você existe uma pessoa que muitas vezes não foi atendida. Existe uma criança que muitas vezes não foi atendida e não foi validada.
né? Por isso que a gente trabalha muito essas emoções quando a gente fala de criação consciente, de comunicação não violenta, de disciplina positiva. Por quê? A gente busca também trabalhar as emoções, os sentimentos dos nossos filhos, para que quando eles cresçam, eles não tenham tanta dificuldade em falar que eles estão angustiados. Em falar que eles estão sentindo raiva, em falar que eles estão sentindo medo, ou falar que eles estão felizes, sabe? Ou extremamente pilhado com alguma coisa. A gente cresceu numa sociedade que não valida os nossos sentimentos. Peraí que deu uma travada. Só um minuto. Eu acho que voltou. Você estava falando das emoções, né? Deles poderem nomear essas emoções, sabe? Porque isso acontece até com a gente adulto. Tem adulto que não sabe o que está sentindo. E a gente, olha, pensa para você ver, e vamos ver se eu não tenho razão. Quando você vai falar, alguém te pergunta, você tá bem? Você às vezes diz, não, tô bem. Você vai lá e fala, tô bem. É só isso que você fala. E às vezes você não tá bem, você não pode falar que você não tá bem, porque pro outro, nossa, mas por que você não tá bem? Nem todo dia a gente acorda de bem com a vida. E todos os dias os nossos filhos vão acordar de bem com a vida. O meu, por exemplo, acorda de mau humor quase todos os dias. É dele. E aí eu tenho que esperar o momento dele, até ele querer chegar de mim. E às vezes tem dia que assim, ele acorda todo sorridente e quer vir no meu colo. Quero colo, mamãe. Então tá, então vem no meu colo. E às vezes não adianta eu tentar chegar perto dele que ele não quer. Então assim, validar, nomear os sentimentos até pra gente, sabe? Trazer, sabe, o muito pra gente mesmo, porque você tá se respeitando, você tá se validando. E quando você faz isso para você, você está se alimentando. E se você se alimenta, transborda. E se transborda, você consegue dar pro outro, né? Tem alguém falando aqui, ó. Deixa eu ver. É sobre as emoções, né? Verdade. Lembro quando eu fui numa psicóloga e ela ficava perguntando o que você está sentindo. O que você sente quando fala sobre isso? Meu Deus, era a treva. Eu tinha que pensar demais para dizer. E é isso mesmo, né? Porque É a isso gente mesmo. não tá para A falar gente dos não está nossos sentimentos. acostumado, a gente não foi criado assim. A gente tem um cardápio muito restrito. Porque ou você tá bem ou você tá mal. Ou você tá triste ou você tá feliz. Ou você tá com raiva. Ou você tá tranquilo, assim, em relação à situação. Então, assim, a gente tem um cardápio. Você não sabe falar outras palavras, né? Às vezes você não fala assim, nossa, eu estou ansioso. Eu estou me sentindo com o coração apertado, apreensivo. Né? É um momento que a gente hoje está vivendo, que não é só de medo. Né? A gente assim, está passando por um momento que a gente não sabe, um momento incerto, que traz várias emoções que às vezes a gente não sabe lidar com elas. E é preciso a gente colocar isso para fora. A mesma coisa o choro. Engole esse choro. Engole esse choro, homem no choro. Não, pode parar de chorar. Você está chorando à toa. Só porque você quer bala agora na hora de jantar. Agora é a hora da comida. Você quer bala? Que bala? Para de chorar, depois você come. Não vai chorar? Vou jogar fora. Não é assim que a gente tem, às vezes, uma lembrança da educação da gente? Ou, às vezes, uma reprodução que, às vezes, a gente tende a ter. Nem sempre a gente tem, mas, às vezes, a gente tende a ter esse tipo de reprodução. E isso nada mais é do que uma reprodução do que a gente teve. Agora, se não faz sentido para você falar disso, porque você começou a entender que o seu filho não tem elaboração mental ainda, para entender na hora do almoço e na hora da janta é hora de determinado cardápio, e se você não preparou o ambiente, e se você não tem o costume de mostrar para ele que é assim que funciona, como que você quer que ele entenda? Né? Então, daí vem algumas outras questões. Criança tem voz, sim. Criança tem vez e tem voz. A gente tem que querer aceitar o que eles estão falando pra gente. Não quer dizer que eu vou fazer o que ele quer. Quer dizer que é uma oportunidade de mostrar para ele um caminho possível dentro daquilo que ele não está conseguindo.
olha, meu filho, agora a gente não é o momento da bala, não é o momento do doce, não é o momento da fruta. Agora é o momento da janta, do almoço. Depois que você comer, a gente pode conversar se a gente vai ou não comer isso agora. E aí depois você vê se cabe. Às vezes ele vai até esquecer, né? E ele não vai nem pedir aquilo. Então, assim, eu acho que vai muito dessa nossa abertura em tentar entender o outro, né? Em tentar validar também o que está na gente, porque às vezes eu desconto um sentimento no meu filho que ele nem sabe, que eu nem sei por que eu estou falando grosseiramente com ele. Às vezes com o marido também. Porque às vezes a gente fica naquela cobrança interna de que a gente tem que ser a melhor mãe do mundo e a gente não consegue e a gente se frustra. E aí a criança começa a gritar e você não está conseguindo conter aquilo dali, e aí você não sabe o que vai fazer, porque você está pensando que está matando, né? E aí você pensa, seu marido chega, você fala, sabe, já solta os cachorros em cima dele. E não é assim, porque o que está te fazendo sentir aquilo dali é que você está sobrecarregada, é que você não está tendo tempo para olhar para você, é que seus filhos irritaram e isso te irritou, porque antes você estava irritada e não conseguiu tratar isso em você. E você falou um pouquinho antes, né? Porque você falou um pouquinho antes da alimentação, né? E é engraçado que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, né? Mais a gente vê que precisa aprender e mais a gente vê que precisa sair das caixinhas. Igual assim, é cultural a gente almoçar, a gente tomar café, almoçar e jantar, né? Tem países que a maior comida, assim, né? É à tarde, por exemplo, sabe? E eu fui numa palestra esses dias onde a pessoa falou que só 10% da nossa energia vem realmente do alimento que a gente come. Falei, nossa, então assim, é muita saída da caixinha, né? Porque por que a gente quer obrigar o nosso filho a comer aquilo aquela hora se ele não quer? Peraí, ele tem que comer? É obrigado a comer? Eu tô falando isso principalmente nesses dias que a gente está vivendo, né? Estão em casa, sem aula. Não é obrigado a comer, senta aí, vai comer. Você tem que comer tudo, né? Por que tem que comer tudo? Né? Você está trazendo esse exemplo aí da comida. Às vezes a gente tinha sempre que cumprir o horário, porque dentro daquele horário, se a criança não comer, ela vai demorar a se alimentar, tá? Isso. Ela não vai conseguir, sei lá, se concentrar na atividade da escola. Então a gente tem um argumento que cabe para nós adultos, não cabe para criança. Porque você vai falar para a criança isso daí, você tem que elaborar de uma forma mais lúdica e que ela entenda. Né? Talvez com desenho, com contação de história, e aí a gente vai buscando as ferramentas que nos cabem naquele momento. Mas para a gente sabe que vai faltar energia para ela. Só que agora a gente está em casa e a gente está seguindo uma rotina. Porque falaram para a gente que a gente tem que seguir uma rotina para que as coisas fluam e para a criança não perca. Só que assim, ela não vai perder o quê? Porque a gente não sabe nem quando a gente vai sair desse confinamento, né? Que a gente está tudo confinado aqui dentro das casas, né? Desse isolamento social. E aí o que acontece? Quando a gente sair disso daqui, é outra estrutura, é outra realidade, é outro momento. Readaptar o ambiente exterior. E esse momento que a gente está vivendo aqui, eu não estou falando que todo mundo tem que viver na maior bagunça dentro da sua casa. Você tem que fazer aquilo que faz sentido para você e para sua família. Agora, se você sente dificuldade de colocar uma alimentação para o seu filho em determinado período, e ele não está aceitando naquele determinado período, considere que ele pode mais tarde e que está tudo bem. Né? Pensar pelo menos nessa possibilidade, né? Porque às vezes você tinha que seguir o horário. Ok, mas agora você não tem que seguir o horário. Então, por que eu posso abrir mão e deixar passar e falar assim, olha, meu filho, tudo bem, você vai agora, daqui a quanto tempo que a gente vai comer? Né? Quanto tempo você quer esperar? Você quer que a mamãe espere com você? Às vezes ele vai esquecer e vai na mesma hora. Ou às vezes ele fala, daqui 2 minutos, 10 minutos, eu estou assistindo alguma coisa, eu quero parar, eu estou brincando, eu quero acabar primeiro. Ok, então a gente espera e aí a gente vai e almoça. Mas eu tenho
3 filhos. É difícil, dá para um, dá para outro, dá para outro. É difícil, com certeza é difícil. Daí você tem que elencar o que é prioridade para você nesse momento, porque você já está Uhum. vivendo um momento de estresse, no momento de angústia, né? Porque a gente, de incertezas, que a gente não É. precisa transformar nele o tempo todo sendo assim. Ok, tem coisas que estão no nosso alcance que a gente pode fazer, é lavar as mãos. Lava as mãos e cuida de você, cuida de quem está do seu lado, do próximo, porque mais do que isso, nesse momento a gente não pode fazer. E Então, você falou uma coisa interessante. A pergunta, né? Por que não? por que não? Por que não? Na cozinha o tempo todo, porque seus filhos comeram, porque aqui em casa é assim. Theo come, até que hoje ele não faz tanta bagunça. Mas Milena come, é comida na parede, é comida no chão, é comida na roupa. E ela agora inventou de querer ficar de roupa o tempo todo, então aí suja mais roupa. E aí é aquele negócio. Mas eu sou obrigada a ela o tempo todo, porque ela precisa tomar café. Ela come uma frutinha no meio da manhã. Ela almoça. Aí depois do almoço come outra fruta. Aí depois da fruta, no meio da tarde, que é outra fruta. Que aqui em casa é um cacho de banana, menina, por dia. Os dois. Que olha que é pequeno. Imagina se eu fosse grande. E aí, você pensa, eu vou ficar limpando o tempo todo. Ou eu fico limpando o tempo todo, ou eu deixo para limpar no momento que seja mais estratégico, entendeu? Ou eu coloco eles para me ajudar, que é uma estratégia boa também. Entende? Então a gente É a tem que melhor pensar coisa. naquele momento, né? Pensar no Uhum. que a gente tem hoje e trabalhar dentro daquilo que a gente tem, sabe? Por exemplo, igual a live aqui. Eu saí de lá de baixo e falei assim, "Ó, gente, fica aqui que mamãe vai fazer uma live, não sei o quê." Eu liguei, um já estava aqui, depois o outro veio chorando. O que que eu vou fazer? Não tem Você o que não vai fazer, né? passar a sua mensagem para o mundo porque você tem filho? Isso é muito egoísta do mundo. Querer que tenha uma Vivi perfeita aqui na frente de todo mundo para mostrar um sorriso que não é verdadeiro. O sorriso só é Justamente. verdadeiro quando você consegue atender às suas Ah, e necessidades. só tem outro E que vai abrir aqui agora, ó. Quer ver? é de mim atender meu filho, sabe? Por isso que lá no início da live eu falei, Milena não dormiu, pode ser que eu tenha que buscar a Hum, Milena. E isso é a minha realidade, é a minha vida hoje. Vai ser sempre assim? Não. Em algum momento ela vai crescer, então vai uhum. crescer. Aí eu vou ter que buscar outros meios de ficar perto deles, porque nem eles não querem ficar muito perto de mim. Porque é assim, né? Quando a gente cresce, a gente acaba buscando outras coisas para fazer. Né? E É. ficar perto de mãe nem sempre é interessante. Então, assim, A acho gente, que eu acho que o mais importante disso é porque que as pessoas falam, ah, mas eu posso educar igual minha mãe, né? Eu posso educar igual meu pai, não sei o quê. Ou então, o meu exemplo eu não apanhei, mas tem pessoas que apanharam e acham que isso é o certo, né? É, e a diferença é justamente essa, né? Lembra que a gente ouviu nos cursos desse que a diferença é essa no futuro, ou então quando a criança crescer um pouco, ela vai querer ficar perto de você, né? Essa é a diferença. Hoje não, hoje o bater é até mais rápido. Bate que resolve logo, como né? que você quer que o seu filho não seja violento com os colegas, que o filho não seja violento até mesmo com você, se você demonstra violência? Eu não estou falando, gente, que a gente é perfeito o tempo todo, que isso sai da gente do dia pro outro. Porque eu não estou aqui para florear a maternidade, não, Vivi, porque maternidade, ela não é bonita do jeito que às vezes a gente pinta. A Uhum. maternidade tem que ser encarada como algo que é uma fase difícil, mas que também ela é gostosa. Ela também traz coisas boas, ela Que também dá traz coisas, trabalho. mas que dá trabalho, como qualquer coisa nova na nossa vida. E ter filhos, para mim, é novo, porque eu nunca Uhum. tive filho. E mesmo tendo, eu tive o Theo, é aquilo que a gente falou, eu tive o Theo, agora eu tenho a Milena. É A outro Milena, ser. né? Exatamente isso. Mas da violência, Vivi, eu quero aproveitar que você pegou aí, eu quero pegar um ganchinho aí e falar. Porque, assim, a violência, ela é uma prática que ela está em nós. Porque a nossa sociedade se comunica também de forma violenta. E daí é Uhum. de pensar que não é a violência, ela não está somente no bater. Ela não está somente
no gritar. Ah, gritei ali, eu fui. Não, ela tá na forma que você responde. Naquela prática brusca, que às vezes a gente fala, a criança tá com alguma coisa que é sua. Aqui em casa é os óculos. Eu pego os óculos. Então, às vezes eu tô irritada e vou lá e pego esses óculos dele. E eu fui violenta com ele. Ele estava querendo brincar e eu não consegui perceber que ele estava querendo brincar comigo. Então, quem errou na situação? Fui eu, porque eu sou a adulta da situação. Mas, filho, me devolve, por favor. Eu não gosto que pegue nos meus óculos. E aí ele vai entendendo. Hoje ele já faz assim, sabe? Para poder consertar. Eu estou falando dos óculos porque é uma coisa que vive. Mas a televisão hoje em dia, né? Tá lá assistindo televisão e você chega e fala, não, tá na hora de não sei o quê. Tu desliga a televisão. Tem gente que faz isso, né? Tá na hora de almoçar, tá na hora de tomar banho, desliga. Você nem perguntou, você nem fez. Nossa, hoje eu já Se fui fizesse assim. com você, né? Eu já fui assim. E aí hoje eu falo, filho, vamos lá pra gente poder papar? Não posso. Agora eu não posso. Eu falei assim, não pode por quê? Eu tô vendo. Ou eu tô brincando. Ah, você tá vendo? Ah, deixa a mamãe só ver quanto tempo falta. Filho, falta muito. Agora eu não consigo esperar. Será que a gente pode almoçar? A mamãe já tinha te falado que a gente ia almoçar. Tudo bem, na hora que a gente terminar, eu posso te trazer pra cá e você termina. Nem sempre dá certo, gente. Nem sempre dá certo. Mas na maioria das vezes dá. Sabe? É de verdade. Na maioria das vezes, quando eu falo com ele, filho, mas agora a gente já tinha combinado que a gente ia almoçar. Aí às vezes eu pergunto, quem vai desligar? Quem vai parar? Eu falo com ele, não precisa desligar, a gente pode só parar. Não pause. Eu falo para aqui para ele, né? Mas aí ele sabe, eu mostro para ele onde é o botãozinho, ou dependendo do controle de qual televisão, ele já sabe onde é e ele vai lá e para. Entende? E não é sempre que seja a mil maravilhas, sabe? Às vezes eu falo assim, olha, filho, você não quer vir, a mamãe tá indo, depois na hora que você quiser, você vai lá para você almoçar. Só que eu, o papai e a Milena, a gente tá indo agora. Depois eu não vou poder estar te esperando, tudo bem? Ele fala, tudo bem, passa 5 minutos nem isso, ele já tá lá sentado para poder almoçar. Então, assim, dá certo desde que você comece a respeitar o outro. Porque você não fala com um adulto gritando. Você pode até gritar em algum momento, porque ninguém é de ferro, ninguém é santo aqui, ninguém tem, sabe, a áurea, mais tipo, luz o tempo todo. A gente também tem luz e a gente também tem treva dentro da gente. Senão a gente era antes, né? Então, assim, a coisa aparece da nossa essência, da nossa personalidade em algum momento. Agora, cabe a gente entender de que forma que eu vou passar essa mensagem que eu quero. Da forma que eu gostaria de ouvir ou da forma que eu acho que eu tenho que fazer agora porque é o certo. Para mim e não para o outro. Porque eu estou considerando só a mim e não o outro. Isso é uma violência. É uma violência. Considera o outro, você está sendo violento. Sinto informar, mas é verdade, sabe? E não é só com os nossos filhos, né? E por isso que eu falo que, infelizmente, a violência, ela está presente na nossa vida. Com os filhos isso fica camuflado, né? Porque se você grita com o filho é uma coisa, agora se você grita com um adulto é outra coisa, né? Porque a sociedade entendeu desse jeito. Mas a partir do momento que toma consciência que o seu filho ele é um ser que merece respeito, que merece ser considerado, que merece atenção, que merece ser identificada a fase de desenvolvimento e a capacidade que ele tem de elaboração e de te responder naquele momento, você trataria ele normal, assim, sabe? Do mesmo jeito que eu trato você, né? E aí, os conflitos, os gritos, às vezes, essa vontade mesmo de agredir o outro, ela seria muito melhor conduzida por nós. Porque a gente não tem como tirar de nós aquilo que a gente recebeu. Não tem como. O que a gente tem como é perceber que isso está na gente e que eu posso trabalhar de outra forma em mim, eu não preciso reproduzir. Justamente. Como histórica que para aquilo que você tem.
deixa eu só te falar uma coisa. Eu não tô com o relógio aqui do meu lado. A gente está para finalizar, viu, Vivi? A gente tem 3 minutos. Deixa eu só ver aqui, porque ó, o papo tá gostoso, mas a gente falou, ó, sobre essa autoeducação, né, que a gente deve olhar pra gente, para poder conseguir olhar para o outro, porque o que tá em mim tá no outro. Uhum. Eles, né? A gente falou isso lá no da consciência, né? Eu tô aqui pelo meu roteirinho aqui. Eu acho, deixa eu ver, mas eu acho que a gente falou tudo. Eu acho que a gente falou tudo. A gente acabou falando aqui sobre essa violência, né? Uhum. Às vezes a gente poderia falar aqui, deixar uma mensagem assim, é que os nossos filhos, eles vêm para poder mostrar pra gente, né? Alguns pontos que a gente precisa olhar com mais carinho. Uhum. Mais carinho, dá mais luz, dá mais ênfase naquele momento, naquilo que a gente tem ali que não tá legal. Porque a gente pode buscar uma forma de melhorar, sabe? E aí, assim, a gente tem que tomar só muito cuidado quando a gente vai educar os nossos filhos para a gente não ficar protegendo eles, não cortando aquilo que faz parte da essência deles, né? Que eu até coloquei aqui, dando as arestas, né? Que é a ingenuidade e a pureza das crianças traz pra gente, né? Porque isso deles convida a gente a olhar para nós mesmos. Uma vez que a gente consegue olhar para nós, a gente consegue faltando. E se a gente dá para nós aquilo que está faltando, eu consigo dar para o outro. Eu consigo dar para ele mais atenção se eu estou dando mais atenção para mim, para as meninas. Uhum. Então, assim, eu acho que tudo está dando. E, gente, não busque a perfeição dentro da maternidade, porque essa não existe. Busque aquilo que cabe naquele dia, naquele momento. E se você fez errado hoje, se você gritou hoje, nossa, hoje eu gritei, hoje eu até bati, aconteceu. O que amanhã eu posso fazer para não repetir isso mais? Como que eu posso melhorar, né? É isso, por isso olhar pra gente, né? Será que eu posso fazer algo para me fazer bem? Tomar um banho mais demorado hoje, né? Passar um batom. Não é só porque eu tô em casa que eu tenho que ficar de pijama o dia todo. Né? Então, assim, o que eu posso fazer para mim? Quer tomar um sol? Será que é ligar para uma amiga? Conversar com uma amiga? Por que não? A gente tem tanta coisa para falar com todo mundo, por que não? Sabe? Aí, depois você consegue olhar para você. E olhando para você, você consegue olhar para o seu filho para Para os outros, é. mais carinho, sabe? E se permitindo ser melhor a cada dia. Para você, isso não é egoísmo. Quando você olha para você, você não está sendo egoísta. Você não está deixando seu filho de lado. Você está dando luz para aquilo que precisa refletir. Você é o centro, você é a vela, você é a luz. E olha aqui, ó. Você é a luz. Ela ilumina, ela traz para fora. Você é o centro, você é a luz. Então você vai iluminar o que está do seu lado. Então, assim, é exatamente isso que eu queria trazer para vocês. Ficou um pouquinho corrido agora, porque daí a gente estava achando umas 3 lives. Porque é gostoso conversar sobre aquilo que a gente vive, né? E gosta, né? Minha casa é perfeito todo dia. Não é perfeito todo dia. Não é. Não é fotinho de margarina, né? Porque é propaganda de margarina. E nem de Instagram. Eu nem gosto de ficar colocando muita foto minha com os meus filhos, porque nem sempre é assim. Na hora que eu tô fazendo uma coisa que não é legal, não vou tirar a foto para poder colocar lá. Então eu gosto de trazer, às vezes, algumas reflexões que fazem sentido para mim, sabe? E até essa semana, ou semana que vem, mais tarde, eu vou estar trazendo algumas novidades aí no meu perfil. Para quem quiser dar uma olhadinha lá. É isso mesmo, vamos falar agora, olha. Vou dar um spoiler também do que vai acontecer amanhã. Então, seguir lá a Mi Porfírio, agora é Mi Porfírio, né? Antes era Mi Materna. O Alba e Vivi também amanhã. A gente vai fazer um webinário. E eu vou falar bem rapidinho. Vou dar um spoiler que ela vai participar com a gente. Vai dar um bônus lá.
Amanhã a gente conversa. Olha, faltam 18 segundos. Muito obrigada, gratidão, gratidão, gratidão por ter aceitado meu convite. Tá bom? Eu que agradeço, a gente vai firmando essa parceria aí.